Olá! Aqui no Palavrão eu vou contar histórias de gente grande, bem grande. Vamos conversar sobre aqueles temas que precisam ser ditos e demandam muitas e apropriadas palavras. E aí, tem coragem para escutar? A história de hoje é sobre ser livre ou ser prisioneiro. É sobre a vida de uma gralha, que vive em uma grande gaiola e só para lembrar, todos os contos do mês de outubro podem ser ouvidos por crianças, porém o bate-papo fica entre nós adultos. E aí, tem coragem para escutar? A Gralha, de Tânia Cristina Dias. No letreiro da loja, lia-se o nome Casa Franco. Uma loja de ferragens como todas as outras lojas, com a única diferença dessa ter vencido o tempo, mais de um século de existência. Um balcão antigo, onde os funcionários transitavam feito formigas, subiam e desciam escadas, buscavam toda sorte de ferramentas nas prateleiras. Rápidos, ágeis, ariscos, ávidos por prestar um serviço com maior agilidade e presteza. Encontrava-se de tudo um pouco: ferramentas, filtro de barro, jogos de jantar, coloridos e brancos, materiais elétricos e hidráulicos, panelas em geral, pregos, parafusos, torneiras e utensílios de cozinha. Mas ouvindo assim, parece que estou falando da qualidade do atendimento da loja e da variedade de produtos. Essa história não é sobre isso, mas sobre a parte central da loja. Logo próximo a uma das portas que dividia a loja em dois grandes cômodos, ficava um viveiro. E o mais surpreendente era o que estava dentro dele: uma gralha azul. Eu sei que nos dias de hoje vai soar muito absurdo ter uma ave presa em um viveiro, mas naquele tempo isso era comum. Não existia consciência sobre o direito à liberdade dos bichos, apenas uma contrição, um aperto no coração de algumas crianças que, ao voltar da escola, passavam por lá para dar uma olhadinha. Um misto de curiosidade, pena e fascínio pela imponência do bicho. Azul, com uma plumagem acetinada, era linda de doer e presa. A gralha, por muitos anos, esteve nesse mesmo ponto, saltando de um puleiro ao outro, sozinha, gralhando a própria vida. Podia-se ouvir de muito longe a sua voz. Era um sistema vocal bastante complexo, entre canto e grito, feito de uma bigorna, metálico a repercutir de forma circular no entorno da casa de ferragens. Com o tempo, ela se tornou parte dos artefatos da loja e já não se ouvia o seu canto. Não porque tivesse parado de cantar, mas passou a fazer parte do que era comum. Deixou de ser novidade, já estava mais velha, camaleou-se em meio a tantos objetos. Era apenas mais um produto. E quanto mais cantava, gritava, bramia, gralhava, menos era ouvida, ou melhor, considerada. Porque ouvida até era, mas não tinha nenhuma importância o seu lamento. Porque de nada valia a sua história, prisioneira em um viveiro numa casa de ferragens. Até que um dia, por um descuido do tratador, que fazia a troca de papel daquela gaiola catinguenta, esse olhou para trás, para atender um cliente que tropeçara, e o espaço entre o braço e a porta foi suficiente para a gralha passar todo o corpo e se ver fora da grade. Mais instinto do que consciência, mas tudo muito rápido, uma fração de segundos, apenas entre o olhar do homem para trás e de novo para acabar a troca do papel do viveiro. Percebeu algo estranho. Não foi de imediato, a princípio só um calafrio, e então entendeu que não havia presença de nenhuma ave na gaiola. Olhou à sua volta e foi fácil encontrar a gralha, porque todos os funcionários e clientes olhavam para a mesma direção. No alto da antiga estante, pousara a gralha, aflita, coração aos pulos, olhos arregalados, bico aberto e arfante, pelo esforço investido. Exigência extrema, a condição das asas que não voavam há anos. Não sabia bem o que era voar, não se lembrava. O que era ser livre, dona do seu próprio destino, direção e pouso?
Acudam! Alguém gritou, e os espectadores se dividiram. Entre os que achavam que resgatar a ave para devolvê-la em seu eterno cárcere seria o mais correto, e aqueles que se viram representados por ela, livres de certos aprisionamentos. E nada fizeram, a não ser ficar parados torcendo para que a ave nunca mais voltasse. O tratador da gaiola, em parte aflito, antevendo o xingo do dono da loja e em parte enfurecido pela ousadia da gralha, pegou a escada e um pano. Era só decisão. Subiria até ficar bem próximo do bicho, jogaria sobre ela o tecido e a envolveria, para resgatar e colocar na gaiola. Só mais um pouco e tudo estaria resolvido. O funcionário novato, como compensação e para mostrar serviço, segurou a escada, enquanto o outro subia, já bem próximo da ave. Elevou os braços cuidadosamente e, quando jogou o pano, como em um passe de mágica, a gralha desaparecera e surgira em outro ponto, do outro lado da loja, na terça, próximo ao telhado. Agora, testava as próprias pernas, equilibrando-se, no curto intervalo de madeira e telha, andando desajeitadamente, mas de forma eficiente para a situação. A loja parara as vendas, temporariamente, para ser plateia, agente e torcida daquela cena, de um ser que resolve libertar-se e outro que entende que a liberdade não é opção. Somos todos prisioneiros da nossa própria existência, orbitando ao entorno dos interesses dos outros. Será que era possível entender toda a extensão de sua vida aérea em tão poucos minutos? Se tudo isso foi ou não constatado pela ave, fato é que a loja já estava em parte desarrumada. Uma única escolha por liberdade modificara todo o entorno. Uma escada aqui, outra colar. Panos, vassouras, até uma grande tampa de panela que um dos colaboradores carregava. A ave, não aguentando mais equilibrar-se, desceu e pousou no chão. Estafada, exausta, temerosa e feliz. Tudo ao mesmo tempo. Fora pouco tempo, mas a liberdade parecia infinita. Livrara-se da ideia que fazia de si mesma. E isso era tão assustador e atraente que, se pudesse escolher, não queria perder jamais esse inominável valioso. Feito joia, talismã, só dela. Encurralada ficou, no canto onde ficavam as enxadas. Veio o tratador e o funcionário novato, um com a vassoura, o outro com o pano. O novato adiantou e comprimiu a vassoura sobre a gralha. Uma espetada, machucou sua asa, atravessou as penas e furou seu peito. Fez brotar uma gota de sangue. A dor a desesperou, ainda mais. Feita alguém que desperta de um longo sono, anteviu a sua restante vida entre as grades do viveiro. E um tipo de ação feroz e consciente, como nunca antes fora, a fez correr entre as pernas dos vendedores, como os humanos correm. Tentou voar, mas a asa doía. Tentou novamente, enquanto o funcionário novato, antevendo uma rápida escalada de cargo, adiantou-se e foi em direção à porta. A ave tentou mais uma vez, 3 batidas de asa. Já adiantou um bom caminho. A porta já iniciava a sua curvatura para ser fechada. A gralha, mais uma vez, encostou no chão. O funcionário trazia a outra parte da porta, aquela aba que encerraria de vez a possibilidade da saída. E, a despeito da enorme dor na asa e no peito, a gralha abriu as asas mais uma vez. Envergou todo o corpo. 1, 2, 3, pareciam infinitas batidas de asas, já alcançara a altura do rosto das pessoas. Via o caminho cada vez mais estreito, quando foi possível se ouvir as abas da porta se encontrando. Pronto. Todos estavam trancados, não só a gralha, mas todos. Ela desviou da porta para não bater seu corpo machucado. Fez um ângulo por ela nunca feito. Retornou seu voo para dentro da loja. Tentou alcançar de novo a terça do telhado.
E nesse exato momento, quando o tratador abriu o pano para arremessar nela, atravessou em seus olhos uma recha de sol que vinha de fora, e ela virou sua cabeça agilmente em direção à luz. Lá embaixo, o senhorzinho de cabeça branca e todo curvado resolveu dar nova função à sua muleta e empurrou a aba da janela com ela. Ele ria olhando os funcionários desconcertados. Uns clientes batiam palmas. Outros, furiosos, tentavam tomar a bengala do idoso. 2 ou 3 bengaladas foi o suficiente para espantar quem estava por perto. E a gralha mirou a janela e desceu com tudo. Abriu as doloridas asas e fez um voo tão bonito e tão perfeito que ocupou todo o espaço livre da janela. Deixou um rastro azul atrás dela. E ainda, por alguns minutos, toda a loja permaneceu parada, sem vender, sem lucrar, olhando o azul mais bonito que se pôde ser visto, até se misturar ao longe com o azul do céu. E aí, para quem você torceu? Qual personagem gostaria de ser nessa história? O palavrão de hoje trata de temas polêmicos e danosos. E eu gostaria de falar a respeito de 3 tópicos dentro dos inúmeros que a história revela: a fala ineficaz, os aprisionamentos afetivos e a ênfase ao mal por conta de interesses próprios. Nestes anos de consultório, aprendi que nem sempre a palavra é utilizada de forma adequada. Por mais que falar a respeito do que se vive possa ser uma forma de ampliar a compreensão de qualquer pessoa a respeito de si mesma, a palavra pode ser muito mal empregada e servir como pedra de tropeço a quem fala. Quer um exemplo? Falar, falar, falar. Queixar e queixar, em demasia, sem nada fazer para mudar uma condição. E aos poucos, esse discurso cansa. A história se torna enfadonha e ninguém mais escuta. Nem mesmo o som de uma bigorna. A palavra funciona como ópio, que embriaga o dono dela, que se distrai com inúmeras justificativas e responsabilidades somente alheias. E nesse exato ponto, chegamos ao segundo item, a manutenção do aprisionamento que já se tornou afetivo. E a ave ou a pessoa passa a amar as grades da gaiola, o puleiro e a portinhola fechada. E não percebe mais quem é o tratador ou ela mesma. Quem é o protagonista dessa história? E por último, talvez o mais aterrorizador dos 3 itens, é o que tem consciência da miséria alheia e se aproveita dela para tirar um lucro. É duro falar sobre isso, e existe uma forma de superar cada aspecto desse. Ouvir o que fala, ou silenciar-se, pode ajudar no movimento. Lembrar quem realmente somos pode modificar um olhar míope sobre ter ou não ter sorte na vida, para ser um protagonista da própria história. E dessa forma é possível fazer uma boa faxina na vida e se desapegar afetivamente, inclusive, dos aprisionamentos que mantemos. E por último, tanto para quem assiste e não faz nada, como para quem se aproveita da condição de miséria alheia, um pouco de compaixão e empatia pode ser suficiente para despertar a consciência de que o mal feito ou uma não ação de proteção a alguém, a um único ser que seja, é um mal que se estende a toda a humanidade. Gostaria de conversar um pouco mais? Encaminhe um e-mail para palavra@gmail.com. Até a próxima semana com o hilariante episódio de Palavrinha.